Olá! Nesta aula, veremos o Teorema de Tales. Vamos falar sobre o seu enunciado, sobre alguns ângulos formados por paralelas e secantes, da soma dos ângulos internos do triângulo e fazer exercícios. O enunciado do Teorema de Tales. Três retas paralelas determinam em duas secantes segmentos proporcionais. É o seguinte, nós temos aqui três retas paralelas, A, B e C, e duas retas secantes, R e T. Sobre a reta R, determinamos três pontos, A, B e C, e sobre a reta T, também três pontos, D, E, F, todos interseções com as paralelas. Desse modo, as paralelas A e B determinam sobre a reta secante R o segmento AB. E também, entre as paralelas B e C, fica determinado o segmento BC. Já sobre a secante T, entre as paralelas A e B, fica determinado o segmento DE, enquanto que entre as paralelas B e C, fica determinado o segmento EF. Dizer que os segmentos assim determinados são proporcionais significa que podemos montar com suas medidas uma proporção. AB está para BC, assim como DE está para EF. A fim de fazer os exercícios, precisamos de conhecer a propriedade fundamental das proporções, que diz o seguinte: o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. O que seriam os meios e os extremos? É a seguinte: escrita dessa forma a proporção, utilizando 2 pontos para a razão e 4 pontos para a proporção, ou a igualdade entre as duas razões, nós ficamos com BC, DE, os termos meios, e AB e F, os termos extremos. Hoje em dia, nós escrevemos na forma de fração. E assim, a nossa propriedade diz o seguinte, que o produto dos extremos, ou seja, AB vezes EF, é igual ao produto dos meios, BC vezes DE. Bom, como a gente pode trocar a ordem dos fatores que não altera o produto, então nós podemos montar as nossas proporções de 8 maneiras distintas, mas equivalentes. Então essa é a original. Aqui troquei os meios, nesta troquei os extremos, e assim troquei os meios de novo. Agora fiz uma inversão e continuamos trocando os meios e trocando os extremos, obtendo assim 8 maneiras diferentes, porém equivalentes, da mesma proporção, onde o produto dos extremos, AB vezes EF, é igual ao produto dos meios, BC vezes DE. Vamos fazer alguns exercícios. Nesse exercício, a figura apresenta 4 retas paralelas, R, S, T e U, que determinam sobre a transversal A os segmentos de reta de medidas 4, 6 e 8 centímetros, e sobre a reta B, os segmentos de medidas x, y, z, cuja soma é igual a 54. Aplicando o Teorema de Tales, nós vamos montar uma proporção prolongada, dessa forma: x está para 4, y está para 6, z está para 8, a soma x mais y mais z está para a soma de 4 mais 6 mais 8,
assim como 54 está para 18, que simplificando, chegamos na razão mais simples, 3 para 1. Para calcular os valores desconhecidos, montamos proporções de tal forma que podemos fazer o cálculo. X está para 4, assim como 3 está para 1, e obtemos x. Multiplicamos os extremos, x vezes 1, x, e os meios, 4 vezes 3, 12. Da mesma forma, vamos fazer para encontrar o y. Y para 6 e 3 para 1, que são iguais. Então, y vezes 1 igual a y, produto dos extremos. 6 vezes 3 igual a 18, produto dos meios, são iguais. Já z está para 8, e assim como 3 está para 1, z vezes 1, z, 8 vezes 3, 24. Encontramos, então, as nossas medidas. 12 centímetros, 18 centímetros e 24 centímetros, respectivamente. Já neste exercício aparece uma configuração diferente das outras. Aqui nós temos 4 retas paralelas, RST1, interceptadas por 2 transversais, V e X, e são determinados os segmentos de 4, 10 e B, 6, A e 9, respectivamente, sobre as transversais. Para a gente poder fazer com mais tranquilidade, para não cometer erros, vamos fazer o seguinte: vou trasladar a transversal X um pouquinho para a direita e a secante V um pouquinho para a esquerda. Note que transversal e secante são as mesmas coisas. Desse modo, podemos montar a seguinte proporção. Para achar A, fazemos A está para 6, assim como 10 está para 4. Multiplicamos os extremos. A vezes 4, 4A. Os meios, 6 vezes 10, 60. Nessa igualdade, dividimos ambos os lados por 4 e encontramos A igual a 15 centímetros. Da mesma forma, B para 4, assim como 9 para 6, multiplicamos os extremos. B vezes 6, 6B, e os meios, 4 vezes 9, 36. Agora dividimos ambos os lados da igualdade por 6 e obtemos B igual a 6, e a resposta que desejamos. Um poste mede 18 metros de altura e fica ao lado de um prédio comercial de 45 metros de altura. Num determinado momento, verifica-se que a sombra desse poste mede 15 metros a menos que a sombra desse prédio. Se a gente chamar de x a medida da sombra do poste, a medida da sombra do prédio ficará x mais 15. Assim, obtemos o seguinte modelo matemático para resolver o problema. Esses dois triângulos, o menor representando a altura do poste e a sua sombra, e o maior representando a altura do prédio e a sua sombra. Sabemos que esses dois triângulos são semelhantes por possuírem ângulos correspondentes congruentes. Aplicando o teorema de Tales, podemos escrever: a sombra do prédio está para a sombra do poste, assim como a altura do prédio está para a altura do poste. Algebricamente, x mais 15 está para x, assim como 45 está para 18. Simplificando 45 para 18, dividindo ambos os termos por 9, vamos encontrar 5 para 2. Agora, nesta última, multiplicamos os extremos
a soma x mais 15 por 2 e os meios x por 5. Distribuímos o 2 fator para as duas parcelas, 2x mais 30 igual a 5x. Subtraímos duas unidades de x em ambos os lados. Ficamos com 3x igual a 30. Agora dividimos por 3 ambos os lados da igualdade, encontramos a sombra do poste igual a 10. Portanto, a medida da sombra desse prédio é x mais 15, 10 mais 15 igual a 25 metros. Agora vou falar aqui de alguns enganos que ocorreram no exercício 2 do PET. Aqui a aula é sobre o PET 2. Você sabia que aplicando as relações de proporcionalidade dos ângulos formados entre retas paralelas cortadas por transversais ou secantes, podemos verificar as relações dos ângulos internos de um triângulo? O que está destacado nesse texto, as relações de proporcionalidade dos ângulos, que é o engano. Não há proporcionalidade entre os ângulos, ou mesmo entre as medidas desses ângulos. As relações entre as medidas dos ângulos, formado por retas paralelas e secantes, são de congruências e de suplementaridades. Vamos ver como isto funciona. A nossa explicação é a seguinte. Duas retas paralelas e a secante T. Nós temos aqui em destaque dois ângulos. Eles possuem seus lados sobre a transversal no mesmo sentido e sobre as paralelas também no mesmo sentido. Sendo assim, ângulos dessa forma são correspondentes. Os ângulos que são correspondentes, eles são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Mais um exemplo seria o ângulo B e o ângulo F. Note. Seus lados estão nas paralelas, mesmo sentido, na transversal, mesmo sentido. B e F são, portanto, correspondentes, logo, congruentes, têm a mesma medida. Vamos mostrar mais dois pares de ângulos formados por duas paralelas e uma secante. Sejam esses dois, C e E. Note agora que os lados que estão nas paralelas estão em sentidos opostos. E também os que estão sobre a transversal têm sentidos opostos. Então, cada um está de um lado em relação à secante. Estão alternados, né? E por dentro, vamos dizer, entre as retas R e S. Portanto, vamos chamá-los alternos internos. A propriedade dos ângulos alternos internos é que eles são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Outro par seria o D e o F. O D e o F também são alternos internos, logo, são congruentes. Já aqui nessa configuração, temos o seguinte. O ângulo A e o ângulo H, seus lados sobre as paralelas têm os mesmos sentidos. Mas, sobre a transversal, em sentidos opostos. Isso faz com que eles fiquem do mesmo lado. No caso aqui, eles estão para fora, não estão dentro, entre as paralelas. Então, nós vamos chamá-los de colaterais externos. Qual a propriedade? Os colaterais externos são suplementares. Significa que a soma de suas medidas
dá 180 graus. Um outro exemplo, agora de colaterais, mas internos, eles também têm a propriedade de serem suplementares, ou seja, a medida C do ângulo C mais a medida F do ângulo F, somados 180 graus. No PET 2 da semana 3, na página 25, aconteceram duas afirmações que têm erro conceitual. A primeira é esta: o ângulo EI e o ângulo formado no vértice A são suplementares. A outra é a conclusão: os ângulos formados nos vértices A, B e C são suplementares, se referindo aos ângulos internos do triângulo que tem lá na figura, na página agora 24. A relação de suplementaridade é dada somente entre dois ângulos, nunca entre três ângulos ou mais. Não estou dizendo com isso que a soma dos ângulos internos de um triângulo não seja 180 graus. Mas estou dizendo que eles não são suplementares. Realmente, a soma das medidas dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Vejamos a demonstração. Seja esse triângulo, cujos ângulos internos tenham medidas A, B e C. Vamos construir, paralela ao lado BC, uma reta que passa no ponto A. E os demais lados vamos prolongar. Dessa forma encontramos duas retas paralelas, BC e a que passa em A, e as retas que contêm os lados AC e AB, formando as secantes. Encontramos então dois ângulos adjacentes ao ângulo A, o E e o I. Os ângulos B e E são alternos internos, portanto são congruentes. Os ângulos I e C, da mesma forma, são colaterais internos, portanto são congruentes. Então nós podemos escrever ali em torno do ângulo A as medidas, a soma de suas medidas, o A mais o E mais o I, 180. Substituindo o E pelo B e o I pelo C, encontramos a soma das medidas dos ângulos internos do triângulo. A mais B mais C igual a 180. Mas o motivo é porque eles três formam um ângulo raso. Atividades. Vamos continuar com nossas atividades então. Este diz: a diferença entre as medidas dos ângulos colaterais internos formados por uma transversal com duas retas paralelas é 27 graus. Determine a medida desses ângulos. Nós vamos fazer uma convenção aqui nesta figura. Chamaremos de X este ângulo e o outro, que é colateral interno a ele, de X mais 27, pois a diferença entre eles é de 27 graus. Desse modo, como eles são colaterais internos, podemos escrever x mais 27 graus é igual a 180 graus. O motivo é que eles são colaterais, portanto, são suplementares. No caso aqui, colaterais internos. Resolvendo a equação, encontramos 2x mais 27 graus igual a 180 graus, que implica em 2x igual a 153, subtraindo-se 27 unidades cada lado. E agora, ao dividir por 2, ambos os lados desta igualdade, encontramos 76 graus e meio. Logo, o outro ângulo mede 103 graus e meio.
Nesse exercício, na figura abaixo, temos a medida do ângulo gama igual a 50, a reta U paralela à reta T, bissetriz do ângulo θ. Determine as medidas dos ângulos delta e beta. Então, primeiro, identificamos aqui o ângulo gama de 50 graus. A reta U é bissetriz do ângulo θ. Então, ela divide em dois ângulos. Um é a metade de θ, o outro é a metade do θ. Este ângulo, metade de θ, é com o ângulo de 50 graus gama correspondente. Os ângulos correspondentes são congruentes. Então, podemos montar a expressão metade de θ igual a 50. Logo, θ mede 100 graus. Já o ângulo θ e o beta, eles são ângulos adjacentes suplementares. Logo, as suas medidas têm que dar 180 graus. O θ é 100, então o beta mede 80. Já esse ângulo aí mede 50 dentro do triângulo, porque ele é oposto pelo vértice. E nesse triângulo, nós escrevemos a soma de suas medidas, beta, delta e 50, tem que dar 180. O beta é 80, mais o 50, 130. Então, falta para o delta 50. Vamos para mais um exercício. Observe a figura abaixo. Nela, as retas R, S, T são paralelas e as retas U e V são transversais a essas retas e se encontram no ponto A. Nesse encontro, faz um ângulo de 23 graus. Os outros ângulos estão indicados na imagem. Encontre o valor da diferença entre os ângulos alfa e beta. Então vamos lá. Observe esse triângulo. Nós podemos somar os ângulos internos, alfa 68 e 23. Essa soma tem que dar 180 graus. Então, o alfa é 89. 68 mais 23, 91. Mais 89, 180. Agora, o ângulo interno do triângulo de medida 68 graus e o ângulo beta, formado ali entre S e U, são alternos internos entre as paralelas ST e a transversal U. Então, esse ângulo beta mede 68 porque os alternos internos são congruentes. Logo, o valor da diferença entre as medidas dos ângulos alfa de 89 e beta de 68 é igual a 21 graus. Neste exercício, pede-se para observar a seguinte figura. É um triângulo retângulo com ângulo agudo superior x de medida desconhecida, duas retas paralelas RS. A reta S encontra o vértice do ângulo menor agudo do triângulo, formando um ângulo de 120 graus com a hipotenusa, e a reta R encontra o cateto maior e a hipotenusa, e lá no cateto maior forma um ângulo de 140 graus. Então, vamos determinar a medida do ângulo X desse triângulo. Nós temos 4 opções de escolha. Bom, vamos iniciar aqui com o ângulo adjacente suplementar de 140. Portanto, mede 40 graus entre o cateto e a reta R. Entre a mesma reta R e a hipotenusa, tem um ângulo alterno interno com o de 120 graus, formado lá com a reta S e a hipotenusa. Então, ele mede 120 graus, já que os alternos internos são congruentes. No triângulo em destaque, a soma dos ângulos internos tem que dar 180. A gente já tem
120 mais 40, tira de 180 e encontramos o ângulo agudinho ali, 20 graus. Já no triângulo retângulo, em destaque, vamos somar as medidas de seus ângulos internos. X, 20 graus que acabamos de encontrar, 90, que é o ângulo reto. Portanto, a medida do ângulo que estávamos procurando, X, é de 70 graus. Marca-se o item B. Terminamos mais uma aula. Obrigado, espero que tenha compreendido bastante. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Tchau!